Olá, aqui é o professor LG e essa é a terceira aula do meu curso de raciocínio lógico. Nessa aula, nós vamos falar sobre tabela verdade. Eu sei que, de acordo com o princípio do terceiro excluído, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Iremos representar este fato através de uma tabela verdade. Então, eu tenho aqui o P que representa a minha proposição e duas linhas a serem preenchidas. Com o que eu preencho essas linhas? Eu preencho com as possibilidades. Ou esta proposição é verdadeira, ou esta proposição é falsa. Então, eu tenho aqui a tabela verdade da proposição P, com as suas possibilidades, verdade ou falsidade. A tabela verdade que nós acabamos de preencher tinha duas linhas. Eu posso dizer o seguinte: o número de linhas de uma tabela verdade é determinado pelo número de proposições simples componentes da proposição. Como cada proposição simples pode admitir apenas dois valores, v ou f, uma proposição composta gerada a partir de n proposições simples terá em sua tabela verdade 2 elevado a n linhas. Isso quer dizer, se por exemplo eu vou fazer uma tabela verdade gerada a partir de uma proposição simples, a quantidade de linhas que eu vou ter é 2 elevado a 1, ou seja, duas linhas. Agora, se eu tiver uma proposição composta gerada a partir de duas proposições simples, a minha tabela verdade vai ter 2 elevado a 2, que é igual a 4, ou seja, eu tenho uma tabela verdade com 4 linhas. Se eu tiver uma proposição composta gerada a partir de 3 proposições simples, a tabela verdade vai ter 2 elevado a 3, que é igual a 8 linhas. Daí eu posso perceber que se eu for aumentando o número de proposições simples componente das proposições compostas, o número de linhas da tabela verdade vai aumentando exponencialmente. O valor lógico de uma proposição composta é determinado pelos valores lógicos de suas proposições componentes. Para estudarmos proposições, podemos utilizar o recurso das tabelas verdades, pois nestas tabelas colocamos todas as combinações possíveis de valores lógicos. Eu tenho duas proposições simples, P e Q, e elas vão me gerar uma tabela verdade de 4 linhas. Por quê? Lembra que 2 elevado a 2 é igual a 4. Quais são as combinações possíveis para duas proposições simples? Bem, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro e verdadeiro com falso. Posso ter também falso com verdadeiro e falso com falso. Então, eu preenchi a minha tabela verdade. A primeira linha, eu estou trabalhando com o quê? Com a proposição P verdadeira e a Q verdadeira também. A segunda linha, eu estou admitindo que P é verdade e Q é falsidade. A terceira linha, P é uma falsidade e Q é uma verdade. A quarta linha, P é falso e Q é falso. Então, eu tenho todas as combinações possíveis para P e Q. A partir disso, dessas proposições simples, eu posso criar proposições compostas utilizando conectivos, que é o que a gente vai ver nas aulas futuras. Mas, por enquanto, eu preciso saber o quê? Preencher a tabela verdade para as proposições simples. E se eu tiver que preencher uma tabela verdade a partir de 3 proposições simples? Por exemplo, P, Q e R, garantindo que todas as combinações possíveis vão estar aqui. Eu vou pensar o seguinte: a minha tabela verdade tem 8 linhas. Por quê? 2 elevado a 3 igual a 8. Metade de cada uma das colunas vai ter que ser verdade e metade vai ter que ser falsidade. Então, eu vou começar pela P. Eu coloco 4 verdades, 1, 2, 3, 4 verdades e depois 4 falsidades, 1, 2, 3, 4. Então, olha só, eu variei de 4 em 4. 4 verdades, 4 falsidades. E aqui na Q? Bem, o que eu vou fazer é o seguinte: se nessa coluna eu variei de 4 em 4, na segunda coluna eu vou variar de 2 em 2. Então, coloco 2 verdades
e 2 falsidades. Depois, 2 verdades e 2 falsidades. E agora, e na coluna de R? Bem, vamos pensar no seguinte. Eu variei de 4 em 4. 4 verdades, 4 falsidades. Depois, eu variei de 2 em 2. 2 verdades, 2 falsidades. 2 verdades, 2 falsidades. Seguindo essa lógica, aqui eu vou variar de 1 em 1. Ou seja, eu coloco uma verdade e uma falsidade. Uma verdade, uma falsidade. Uma verdade, uma falsidade. Uma verdade e uma falsidade. Fazendo assim, eu garanto que todas as combinações possíveis estão aqui. Se você pensar em um caso, por exemplo, verdadeiro, falso, verdadeiro, ele vai estar aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pode testar todas as combinações possíveis para 3 proposições simples, estão aqui nessa minha tabelinha. Obrigado por assistir. Não se esqueça de acessar o link da descrição para praticar os exercícios dessa aula. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e deixe seu like. E, se você quiser ajudar o projeto Matemática Professor LG, na descrição eu vou deixar os links para você fazer uma doação ou se tornar um apoiador.